Fala pessoal, vocês estão bom? Tá tudo certo com vocês? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, minha galerinha, meu povo massa, aqui do canal Mais História com o professor Paulo Telles, um canal que é dedicado para a resolução de questões de prova e comentários sobre humanidades em geral. Na oportunidade de hoje, nós estamos resolvendo a prova do Enem 2023, para ser mais específico, a questão de número 58 do Caderno Azul. Então, se você está chegando agora, se inscreve, curte, compartilha para dar aquela ajudada no canal, porque aqui nós vamos mostrar para vocês não apenas o gabarito da questão, mas também a sua resolução, técnicas, resumos teóricos, entre outras cositas más. Então, sem mais enrolações, vamos dar uma olhadinha nessa questão. Questão 58 é uma questão de texto longo, né? E eu costumo dizer aos meus alunos que questões como essa devem ser evitadas de você resolver no início. Como assim? Quando você vai resolver a prova do Enem, você tem que mapear logo quais são as primeiras questões a serem resolvidas. E as primeiras questões a serem resolvidas são exatamente as questões de textos mais curtos ou com imagens, porque, em geral, são questões mais fáceis. Ah, Paulo, mas eu resolvi a questão 58 e a questão era muito fácil. Certo, mas você não tinha como saber isso antes de resolver a questão, tá? Deixa para resolver depois, porque se a questão for difícil, você não vai perder tanto tempo nela, até porque questões difíceis têm um TRI baixo. E se a questão for fácil, aí é uma surpresa muito boa, você vai resolver a questão, você ganhou tempo e ficou de boa, tá? Quando as questões vierem com texto muito grande, eu não recomendo que você comece pelo texto. Por quê? Não adianta você procurar no texto aquilo que você não sabe o que tem que encontrar. Tá? Eu vou ler o texto, eu vou apresentar a questão e quando eu for resolver a questão, eu vou mostrar para vocês qual é o mecanismo mais interessante. Então vamos lá, vamos apresentar a questão. A cavalgada de Santana é uma expressão de devoção, uma expressão da devoção dos vaqueiros à padroeira de Caicó, no Rio Grande do Norte. Nas décadas de 1950 a 1970, esse evento, então denominado cavalaria, era celebrado pelas pessoas que residiam na zona rural do município de Caicó. Essas pessoas usavam os animais, jegues, mulas e cavalos como único meio de transporte, sobretudo para se dirigirem à cidade nos dias de feiras, trazendo seus produtos para comercializarem. Estando em Caicó, no período da festa de Santana, esses agricultores se organizavam em cavalgada até o pátio da Catedral de Santana para louvar a santa e receber bênção para seus animais. Por volta da década de 70, com a chegada do automóvel à zona rural do município, essa expressão cultural foi extinta. O meio de transporte utilizando os animais passou a ser substituído por carros, sobretudo caminhonetes e caminhões, que transportavam os camponeses para as cidades em dias de feiras e festas. Desde 2002, um grupo de caicoenses retomou essa expressão cultural e, em conjunto com a Associação dos Vaqueiros, realiza no primeiro domingo da festa a Cavalgada de Santana. O evento, além de contar com a participação dos cavaleiros que residem nas zonas rurais, atrai também pessoas que residem em Caicó, cidades vizinhas e amantes das vaquejadas. Então, primeira coisa que já deve ter acontecido com vocês, né? E eu fiz isso propositalmente. Você já não sabe do que o texto trata. Por quê? Porque você no dia da prova vai estar ansioso, vai estar nervoso, vai estar com o tempo muito corrido. Então você lê o texto e você lê sem grifar, que eu fiz propositalmente, quando chega ao final você não está sabendo o que está no início. Aí você tem que voltar para o texto, o que torna a situação ainda mais difícil. Além disso, você não sabe o que tem que procurar no texto. Então você ainda vai ler novamente para procurar aquilo que a questão vai te perguntar. Por isso que a melhor forma de você resolver a questão com textos longos é você ir direto para onde? Vai direto para o comando, tá? E o que é o comando? O comando é isso aqui, ó. Aquilo que a gente chamaria tradicionalmente de pergunta, tá? E o comando, em geral, ele tem um verbo operatório, que é o verbo que produz a pergunta, e o sujeito. Por exemplo, vamos olhar o comando. As mudanças culturais mencionadas no texto caracterizam-se pela presença de. Quem é o verbo operatório? Caracterizam-se. Aqui é o verbo operatório. E qual é o sujeito? As mudanças culturais. Então, qual é a pergunta que ele está me fazendo? Qual é a pergunta? As mudanças culturais são caracterizadas pelo quê? Né? O que é que aconteceu, né, que caracteriza as mudanças culturais? Essa é a pergunta que ele está me fazendo. Bom, o texto, como vocês devem ter visto, ele trata sobre patrimônio cultural. E o patrimônio cultural ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um patrimônio material, como, por exemplo, estruturas arquitetônicas, paisagens, tá?
e ele também pode ser um patrimônio imaterial, que são práticas, costumes, danças, modos de fazer, crenças, representações. No caso específico, é importante lembrar que o patrimônio cultural corresponde a um conjunto de bens culturais, tá? Eleito por indicar ou um espaço de memória ou um elemento de identidade. Tá? O conceito geral de patrimônio refere-se a um conjunto de bens culturais classificados da seguinte maneira: arqueológico, paisagístico, etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. Para ser bem direto, gente, patrimônio é um objeto cultural que corresponde a um elemento de identidade, um espaço de memória, que é escolhido pelo Estado para representar uma determinada cultura, de que tem uma certa relevância para uma dada sociedade no tempo e no espaço. Por exemplo, aqui no meu estado, em Sergipe, nós temos práticas culturais das mais diversas, como as manifestações folclóricas relacionadas ao Festival de Lambiçu de Caboclinho, tá? Nós temos também uma série de manifestações ligadas ao reizado, à chegança, à dança de São Gonçalo, às taieiras, tá? Aqui nós temos mais uma imagem dessa festividade de Lambiçu de Caboclinho, mas é importante lembrar que essas práticas culturais elas são extremamente diversificadas e a prova do Enem adora essas práticas culturais. Afinal de contas, ela está se relacionando com a competência 1, tá? E principalmente aquilo que tange ao patrimônio imaterial, né? Que foi escolhido muito recentemente, tá? Como uma série de práticas, costumes e modos de fazer. Por exemplo, o artesanato é patrimônio imaterial, a acarajé é um patrimônio imaterial, a capoeira, o candomblé são patrimônios imateriais. Tá? Nesse caso, ele não está te perguntando exatamente o conceito de patrimônio. Quando você pegar um texto muito grande, eu recomendo que você faça isso aqui, ó. Quebre o texto em blocos. Então, a gente vai aqui de A Cavalgada até Caicó, é o primeiro bloco, porque aqui ele está apresentando qual é o objeto cultural que ele está se referindo. E o objeto cultural ao qual ele se refere é a Cavalgada de Santana. Aí depois você vai quebrar em outro bloco. Você vai observar que de essas pessoas até extinta, o que ele está fazendo basicamente é caracterizando essa manifestação. Ele está dizendo como ela era, tá? Como ela era. E você observou que ela era marcada pela utilização de animais. Então, você tem aqui, primeiramente, a apresentação do objeto cultural, depois você tem a característica desse objeto cultural, e aí ele vai para o que ele quer da questão, que são as transformações. E você observa que no processo de transformações, o que é que nós tivemos de novidade? Nós tivemos a chegada de quê? Do automóvel. Os automóveis substituíram os animais, beleza? Então, voltando à pergunta, a pergunta as mudanças culturais são caracterizadas pelo quê? Né? Novamente, pessoal que está chegando agora, verbo operatório, né, que é o verbo caracterizam-se, e o sujeito são as mudanças culturais. Então, as mudanças culturais são caracterizadas pelo quê? Por elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa. A crença de Santana, que tem elementos tradicionais, a utilização de animais, e elementos modernos, que é a utilização do automóvel em torno de uma crença. Resposta à letra A. Mas aqui no canal a gente não se limita a dar o gabarito, a gente vai comentar os outros itens e mostrar os tipos de erro que existem na prova do Enem. Vamos lá para a letra B. As mudanças culturais são caracterizadas por argumentos teológicos e históricos. Gente, isso aqui é um erro de extrapolação. O que é um erro de extrapolação? Extrapolação é quando o item ele traz algo que vai além daquilo que o texto está falando. Em nenhum momento ele trouxe uma discussão teológica, em nenhum momento ele trouxe um debate filosófico teológico. Não é sobre isso, tá? Não se trata sobre isso. Então, extrapolação. Quais seriam os outros 3 tipos de erro? Contradição, que é quando o item fala o oposto daquilo que é trazido pela informação, pelo texto. Simplificação, que é quando ele resume a um único aspecto, quando ele simplifica, quando ele reduz a problemática. E maçã podre, que é quando a frase está toda correta, a frase do item, mas tem uma palavrinha que torna ela errada. Vamos olhar aqui na letra C agora. As mudanças culturais caracterizam-se pelos fundamentos estéticos e etnográficos. Errado, não tem nada a ver com estética. E etnografia, pessoal, é descrição de cultura. Ele não está descrevendo uma etnia, uma cultura. Extrapolação também. As mudanças culturais
são caracterizadas por práticas corporais e esportivas. Ah, mas a vaquejada é um esporte, mas ele não está tratando da vaquejada enquanto prática esportiva. Ele está tratando como objeto cultural. Tá? Errado, extrapolação. As mudanças culturais são caracterizadas por discursos filosóficos e antropológicos. Extrapolação também, não tem nada sobre isso. Perceberam que alguns erros podem se repetir? O erro que mais se repete é o erro de extrapolação. Tá? O segundo erro que mais se repete é o erro de contradição, beleza? Então, a questão, apesar de ser uma questão longa, é uma questão fácil, o aluno teria a obrigação de acertar, e a resposta é a letra A. Espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê na próxima questão. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.